Boa noite, meus irmãos. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos lares e principalmente em nossos corações. Hoje nós vamos falar de um versículo só. Mas antes de entrar nesse versículo, a gente vai apresentar o finalzinho do capítulo anterior. O versículo que nós vamos falar é o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Nós vamos colocar só o primeiro versículo desse capítulo 5, que é a primeira demonstração que Jesus faz do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está em 3 capítulos, os 5, 6 e o 7. Nesse versículo, Jesus vendo a multidão. Mas que multidão é essa? No capítulo 4, no finalzinho, Mateus descreve que Jesus tinha feito uma fama enorme. Todos já falavam dele, até mesmo na Síria. E começou as pessoas a seguir Jesus. Quando ele passa por várias cidades, curando, pregando, falando do reino de Deus. Essas pessoas vinham da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Onde Jesus passou, ele veio trazendo essa multidão. Onde ele passava, é claro, se eu tivesse lá, eu também ia seguir Jesus, imagina, né? Onde ele passava, ele pregava e ele curava. Então, as pessoas sequiosas de cura, né, do chamado milagre, iam atrás de Jesus, seguindo a Jesus. E quando Jesus chega num determinado lugar, que ele vê aquela multidão em torno dele, o que ele faz? Ele resolve falar para aquela multidão. O que eu vou fazer com essa multidão atrás de mim? Então ele sobe a um monte. Por que Jesus sobe ao monte? Porque era muita gente. Mateus aqui descreve que nessa montanha tinha por volta de 5.000 homens. Veja bem, ele coloca 5.000 homens além de mulheres e crianças. Ou seja, mulheres e crianças não eram contadas. Não, era discriminação. Mulher é mulher, né? Então vamos contar 5.000 homens. E o povo judeu, e naquelas cercanias, não ficavam solteiros, eles se casavam muito cedo. Isso era lei, isso era a ordem da família. Logo ajustava o casamento. Então vamos colocar por volta de 5.000 mulheres. Só aí já dá 10.000, né? Esse casal tinha muitos filhos. Desculpa, gente, mas esfriou demais aqui na minha cidade. E quando tá muito calor, igual estava, e começa a fazer muito frio imediatamente, eu ataco tudo aqui nessa região fica atacado e também, é claro, no pulmão. É problema que eu tenho, né? Então, Jesus sabiamente preparou um palco para essa multidão. Porque veja bem, aqui está um monte. Vamos colocar aqui um monte. Se a multidão fica aqui em volta, ela vê ele melhor, né? Com aquela majestade, com toda aquela sua beleza, com toda aquela sua mansuetude, ainda falando coisas maravilhosas. Ele estava trazendo a boa nova. Eram coisas que aquele povo nunca tinha ouvido falar. Então, todo mundo vê Jesus. E tem um detalhe ensinado por Amélia Rodrigues através de Divaldo Pereira Franco, onde Amélia Rodrigues vem nos contar que aquela multidão era de vários lugares, igual está descrito aqui, né? Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, sem contar os sírios que vinham lá de longe. Então, dentro dessas comunidades era muito comum ter dialetos diferentes. Isso não é só lá não. Se a gente pegar o nosso Nordeste brasileiro,
e Minas Gerais, os mineiros e os nordestinos, nós vamos ver que tem terminologias completamente diferentes uma da outra. É só a gente observar. E os dialetos eram bem diferenciados. E a Amélia Rodrigues vem contar que quando Jesus coloca o sermão ali, o chamado Sermão da Montanha, que começa com as beatitudes, que são as maravilhas das bem-aventuranças, durante todo o Sermão da Montanha, todas as pessoas ouviram no seu idioma, no seu dialeto. Hoje, 2025 anos depois, a gente vê isso acontecer nos congressos, né? Nas plenárias do Senado, da Câmara dos Deputados, em locais cheios, né, de uma multidão, é colocado aquele ponto onde cada um vai ouvir na sua língua, né? Se eu for fazer agora uma palestra lá nos Estados Unidos, na Espanha ou na França, eu vou falar em português e todos vão me ouvir na sua linguagem. Isso aconteceu em várias passagens que Jesus reunia a multidão em torno dele. Todos ouviram. Vocês já se perguntaram isso? Como que pode, né, 30 mil, 50 mil pessoas aglomeradas naquela montanha entender todo o ensinamento de Jesus? Jesus aplicava muito o aramaico. Imagina se ele fala em aramaico para aquele pessoal. Imagina se ele fala na sua língua de onde ele vivia, de onde ele veio, que era na Palestina. Então todos entenderam o Sermão da Montanha. Mas vamos lá. Jesus, então, ao ver a multidão, ele sobe com seus discípulos até o pico dessa montanha e espera que todos se aquietem. Pode assentar, pode deitar, pode ficar em pé, pode ficar do jeito que você quiser. E também pode virar as costas e ir embora. Você não é obrigado a ficar aqui. Jesus era livre e ele queria que as pessoas fossem livres, por isso ele não teve templo. Não, ele não mandou construir nenhuma igreja para ele. Aliás, o lugar que ele menos frequentava depois de iniciar o messianato era a sinagoga. Talvez ele tenha ido à sinagoga antes, na sua juventude, quando ele era mais novo, mas depois não, ele foi andar. Olha só a quantidade de lugares, né, que ele passou. E a gente sabe de muitos outros lugares. Ele esteve na Samaria, ele esteve em Cafarnaum, ele esteve em vários lugares. Ele foi caminhando até Tiro e Sidom só para encontrar a mulher cananeia ou cananita, que eu acho essa passagem belíssima, tá aí nos meus estudos. A mulher cananeia. Não deixa de ver não, gente, é muito bonito. Ele deixa o ensinamento de dar um clique dos apóstolos. É muito bonito a passagem. Então Jesus, vendo a multidão, começa por aí, ele viu a multidão. Quantos de nós estamos cercados de uma multidão e a gente não vê? Não vê. Quantas vezes o salão de uma igreja, ou o salão de um centro espírita, de um templo budista, de uma sinagoga, está lotado de gentes. E aquele dirigente, né, o pastor, o padre, o bispo, o pregador, ele não vê a multidão. E Jesus vê a multidão. E Jesus tinha o dom de conhecer um por um, como ele mesmo diz, das suas ovelhas. Essas eram ovelhas, como ele chama, do seu aprisco. Então ele sabia do interior de cada um daquelas pessoas. Ele então vê, ele olha, ele sabe de cada um. É o problema que nós temos hoje em salas de aula lotadas de aluno, principalmente aquelas que cobram caro, e muitas vezes o professor não sabe de um por um que ali está, porque ele trata
de uma multidão. Você é só mais um aqui no meio. Conhecer, analisar, saber do que tem, do sentimento daquela pessoa. Criar a chamada empatia. Jesus foi o maior empata que passou pela face da terra. Jesus, vendo a multidão, ele sobe a um monte. A gente já explicou, né? Ele oferece um pano de fundo, porque a montanha era verdejante. Quando olhava lá para baixo, via o mar da Galileia, que é belíssimo com suas águas azuladas. E também, olhando para cima, aquele horizonte, né? O céu. Ver o céu de cima da montanha é muito bom, gente. Qualquer hora que vocês puderem, sobe um monte e olha para o firmamento, olha para o céu, é tão bonito, né? Então Jesus sobe ao monte. Além dele ver as pessoas, ele deixa que as pessoas o vejam, a sua expressão corporal, o seu olhar penetrante. Por que nas igrejas e nos púlpitos é um lugar mais alto? Para que a plateia nos veja, veja o canto da nossa boca, veja o nosso olhar penetrante, ou que aquele orador está completamente desligado da sua plateia. Por quê? Forma-se uma egrégora. Quando nós reunimos pessoas, seja numa pequenininha de uma igreja, lá no cantão da cidade, ou seja, num estádio de futebol, nós criamos uma egrégora em torno daquela multidão. Gente, mas isso não é só para religião não, tá? Num estádio de futebol, num jogo, você vê que a plateia, ela se inflama de uma forma, quando todo mundo começa a xingar, gritar, esbravejar, todo mundo acompanha todo mundo. Quando todo mundo quer elogiar o juiz, que é muito raro, né? O jogador, todo mundo faz igual. É uma egrégora, é uma onda energética que naquele momento está abrangindo todos que ali estão. Com raras exceções, tem aqueles que ficam completamente desligados de onde estão, mas a maioria forma aquele pensamento direcionado para o orador, para o palestrante do dia, daquela hora. É muito importante observar isso. Energeticamente ligados no que ele está falando, ligando aqui a caixa dos nossos neurônios, palavra por palavra. O que ele está trazendo para mim? E já fazendo a seleção. Selecionar aquilo que é bom e deixa aquilo que não presta para lá, né? Depois que ele sobe ao monte, que ele prepara esse manancial de um palco para aquela multidão, e diz Amélia Rodrigues que nessas horas a espiritualidade segurava as intempéries. Nunca a gente ouve falar que houve uma tempestade. Nunca a gente ouve falar que o sol era escaldante. E olha que o sol naquela região não é brincadeira, não. A espiritualidade preparava um clima ameno, uma brisa suave, trazendo o perfume das flores ao derredor. O perfume das matas era muito agradável. Tanto é que essa multidão fica 3 dias ouvindo Jesus. Gente, 3 dias. Dias e noites ouvindo Jesus. Ninguém queria ir embora. Se eu tivesse lá também, eu ia querer ficar grudada. Aí o que Jesus faz? Assentando-se. 2 motivos. Jesus se assenta porque ele estava vindo de longe e ainda subiu a montanha. Ele estava cansado, Jesus também cansava, tá? Jesus não era nenhum anjinho que saía voando por aí e não tinha essas necessidades, porque ele estava habitando um corpo material que cansa, que fica exaurido. Ele assenta.
E a gente? Quantas vezes a multidão se aproxima, a família, um filho, um neto, um vizinho, um amigo ou vários, e a gente está na correria. Deixa eu ver a novela primeiro, eu não vou te atender agora porque eu tenho que ver o último jogo do campeonato do não sei o quê, eu tenho que ver o jornal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que esticar o cabelo, eu tenho que enrolar o cabelo. E nós vamos nos envolvendo nessa correria dos dias de hoje e não paramos e assentamos. Pegamos o controle, desligamos a televisão e falo, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou à sua disposição. Jesus assenta. Jesus mostra para aquela multidão que ele estava presente perante a elas, que ele estava disponível. Ele dá esse exemplo para nós, assenta e ouve, e dá um conselho, apresenta um ensinamento que você já aprendeu, dê um bom exemplo, um bom conselho, uma boa instrução para aquela pessoa que está te procurando, muitas vezes desesperada, passando por uma doença, passando por uma dificuldade financeira, passando por uma dissensão dentro do lar. Quantas vezes a pessoa precisa contar? Isso que nos ensina é a psicologia, que quando a pessoa fala, ela faz a chamada catarse. O que é uma catarse? Quando falamos, nós mesmos escutamos. E quando escutamos, nós já vamos resolvendo parte dos nossos problemas. A gente ouve a si mesmo. Nos ensina o estoicismo que a pessoa que conversa sozinha não é louca. Ela está resolvendo os problemas dela mesma quando ela fala, sai por aí pela rua falando sozinha. Eu falo muito sozinha, muito. Primeiro que também não tem nem com quem conversar, porque os meus aqui, né, já falei para vocês, 3 Alzheimer, eles não me entendem. Eu os entendo, eu paro para ouvi-los, mas eles não conseguem alcançar o que eu quero dizer. Não que eu seja melhor, é porque eles estão com a mente cheia de, infelizmente, de Alzheimer. Então, a psicologia nos ensina isso. E o estoicismo vem elogiar a quem fala sozinho. Fala mesmo. Quando você estiver embaixo do chuveiro, é a melhor hora para você conversar com você mesmo. Quando você acordar de manhã, fala para você mesmo. O que eu fiz à noite? Onde que eu fui? O que eu sonhei? Porque não existe sonho, existe viagens astrais, fora do corpo. Conversa com você mesmo quando você estiver lavando a louça, quando você estiver varrendo uma tarefa cansativa que é varrer uma casa, conversa com você mesmo. E se preciso, coloca um pouco de ira também, né? Ai, que coisa horrível fazer esse trabalho. Gente, que coisa horrível passar roupa. Que coisa horrível varrer uma casa. Ainda mais quando a casa é grande como a minha, né? Então, conversa com você mesmo, não fique esperando os outros para você conversar. Você vai ver o quanto faz bem. Seja o psicólogo de você mesmo, seja seu psiquiatra, seu psicanalista. Isso, conversa sozinho. Enquanto você vai conversando, você mesmo já vai resolvendo essa grande perturbação, inquietação, emocional que está dentro de você, tá bom? Sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Por que os discípulos aproximaram? Porque ele se colocou disponível, ele não estava com correria, desce a montanha, sobe a montanha, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, liga a televisão, desliga o WhatsApp, faz isso, desliga o celular, liga o celular, eu quero falar com fulano, com ciclano. Não. Depois que ele assenta, os discípulos aproximam. E todo mundo sabe que discípulo é diferente de apóstolo. Apóstolo foram os 12. Discípulos é
todo aquele que seguia Jesus. Aquela multidão naquela hora deve ter saído dali muitos discípulos, porque Mateus relata que no princípio eram mais de 70. Aí você fala, mas 70 é pouca gente. Para aquela época, não, porque a população era muito pequena. Jesus, então, tinha muitos discípulos. E aí, a seguir, depois de se colocar disponível, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Só depois que ele arruma o palco, só depois que ele ajusta os arredores nas energias, junto com os trabalhadores espirituais, que eram milhares que estavam com ele, ajustando todas aquelas pessoas, para não ter uma briga, uma revolta, uma rebelião, alguém incomodar com o outro do seu lado. E olha que aquele povo era brigão, eles brigavam demais uns com os outros, tinha contendas. Uns não aceitavam a localização da cidade dos outros. Judeus não conversavam com os samaritanos. Judeus não se entendiam com os saduceus. E vice-versa. Existia uma antipatia. E ainda no meio tinha o povo romano, que sentava o chicote, sentava o corpo. Jesus então abre a sua boca dizendo, olha que palavra importante, em várias passagens, os 4 evangelistas, João é menos, os 3 é praticamente igual. Todos eles dizem, é Jesus, dizendo, e Jesus dizia, o que é isso? Jesus não gritava, esbravejava, exigindo de Deus alguma coisa, de forma alguma. Não, ele abria sua boca mansamente, dizendo, sem gritar, sem exigir, sem obrigar e sem cobrar nada. Não cobrava dízimo, porque não existia dízimo. Não existia. Vai lá estudar a história. Como é que começou esse negócio de dízimo? Essa dinheirama que é derramada, que dá até para fazer lavagem de dinheiro nas igrejas. Lá vou eu entrando para o campo da política. Então Jesus abre a sua boca e fala mansamente. Gente, vocês imaginam o que é segurar uma multidão dotada de uma ignorância para o que Jesus estava trazendo, que era boa nova, era o ensinamento além de Moisés e os profetas, além. Por isso ele foi crucificado, porque ele falou coisas que os rabinos famosos, doutores da lei, não aceitaram. De onde se tirou isso? Jesus trouxe um ensinamento diferente do que as leis de Moisés. Eu não vim abrogar as leis, mas complementá-las. Em todas as épocas da humanidade, veio um missionário para fazer isso. Nós tivemos Satya Sai Baba, nós tivemos um Buda, um Lao Tse, Confúcio e por aí afora, quantos que por aqui passaram. No campo da política também, um Martin Luther King, né? Esqueci de falar de Mahatma Gandhi. Todos missionários que vieram falar alguma coisa além do tempo. Os alemães chamam de Zeitgeist. É igual quando se descobre alguma coisa na ciência. São grandes homens que também passaram com ensinamentos além daquilo que a ciência já tinha, daquilo que a ciência tem. Esse é o Zeitgeist. E quantos foram mortos, né, gente? Nós tivemos Galileu Galilei,
Pitágoras, Platão, todos eles levados a um sarcasmo por estar apresentando alguma coisa diferente. A diferença ainda causa pavor nas criaturas. Vários deles foram mortos, incluindo a crucificação do próprio Jesus. Por que crucificaram Jesus? Porque ele trouxe o ensinamento além daquela época, porque ele não fez outra coisa nenhuma para que aqueles doutores da lei tivessem tanta raiva dele. Ele falava além, ele falava mais, ele falava acima do que os doutores da lei, agarrados à letra, julgadores, condenadores. Ele veio trazer o quê? O amor. E é com amor que eu encerro essa nossa fala, de novo apresentando o meu Mestre, o meu Senhor Jesus. E um beijo no seu coração.